Pessoal, tudo bem? Madison Ferrari, estamos de volta aí com o inglês. Depois de um longo tempo, eu peço desculpas aí. Eu gostaria que vocês também comentassem, né, se alguém está participando, está assistindo, nos comentários, né, nas curtidas, para a gente poder estar mais incentivado a continuar fazendo aulas de inglês. Hoje eu separei para a gente falar um pouquinho sobre o passado simples, né, que são aquela quando você quer falar sobre ações que foram completadas no passado, né? Começaram no passado e terminaram no passado. Então você usa o passado simples. Você tem passado simples, você vai mexer no verbo, né? Para falar do passado simples. Você tem com os verbos regulares e tem com os verbos irregulares. Hoje nós vamos falar dos verbos regulares, tá? Então vamos dar alguns exemplos de como que se você forma um passado simples com verbos regulares. Então, vamos começar com um exemplo, né, de como que você faz o passado simples, né? Então, para formar o passado simples, você vai adicionar o ed, o prefixo ed, no final do verbo. Então, um exemplo, por exemplo, você quer falar que o Walter lavou o carro. Wash é lavar. Walter washed his car on Monday, na segunda-feira. Então, o Walter, né, lavou seu carro na segunda-feira. É um exemplo de você usar o passado. Então, se você fosse falar que o Walter lava o carro, você falar Walter wash his car every day. Então aí você está no presente simples, né? Você está falando o Walter lava seu carro todo dia. Se você fosse usar lá o presente contínuo, né, que é a ação continuada que está acontecendo no momento, não terminou, você falaria Walter is washing, com ing, washing his car. Poderia parar por aí, poderia falar o Walter está lavando o carro dele. Nesse momento, né, ele está lavando, começou a lavar, não terminou. Agora, no passado simples, você vai usar o ed no lugar do wash. Então você vai acrescentar o ed no final do wash. Então vai ficar washed. Walter washed his car on Monday. Como que forma? Então você vai formar o passado simples você vai usar o sujeito, né, que vai ser o I, you, we, he, she, it. O verbo com o passado, né, o verbo com o ed, e o resto da frase, né, o resto da sentença. Alguns exemplos, né, separei alguns exemplos aqui para a gente falar. Por exemplo, last night, quer dizer, last night eu estou falando da noite passada. Last night I watched é o passado do verbo to watch, que é assistir. I watched, então eu assisti. I watched a good film. I watched a good film. Eu assisti um bom filme. Outro exemplo. Last Friday I played video game with my friends. Last night I played video game with my friends. Na última noite eu joguei videogame com meus amigos. Vamos separar um outro exemplo. Tom ou Bob usually drives to work. Usually drives to work, but today he walked instead. Quer dizer, o Bob usually, quer dizer, normalmente, drives to work. Ele dirige para o trabalho. But today he walked instead. O instead aí quer dizer, ao invés de ele ter dirigido, ele ele caminhou para o serviço. Então as regras, né, que você tem por exemplo, quando o verbo wash termina com H, né, que é wash, você vai acrescentar o ed e vai ficar washed. O dance já tem o E no final, dance, to dance. Então o exemplo do dance você só vai acrescentar o D, aí vai ficar danced. O try
é um verbo que termina com Y. Então, nesse caso, os verbos que terminam com Y, você tem que tirar o Y, remove o Y e bota IED. IED. Então, vai ficar tried. Tried. O stop termina em P. Tá? No caso do P, de verbos que terminam em P, aí você vai dobrar o P e vai ficar stopped. Vai ficar com 2 P's. Stopped. Alguns outros exemplos que a gente pode citar é o jump, vai ficar jumped. Arrive, vai ficar arrived. Já tem um E, né? Então só acrescento o D. Carry, carry tem o Y. Então carried, fica carried. Drop, drop, tá? Que é você deixar alguma coisa cair, drop. Eu até acabei esquecendo de explicar, mas o jump é pular. O arrive é você chegar em algum lugar. I arrive. Arrived, quer dizer, eu cheguei. Carry é carregar qualquer coisa, né? Carry. Pode ser também no sentido de carregar peso, mas também pode ser também para você dar sequência em alguma coisa também. Drop, que é largar, deixar cair, né? Drop, dropped. Work, que é o de trabalhar. Então, no caso do work, você acrescenta o ED, vai ficar worked. Save, que é guardar ou salvar, né? Você pode save money, guardar dinheiro, ou save your work, salvar o seu trabalho. Se estiver usando o computador, né? Você tem que clicar no save lá no computador. Cry, que é o chorar. Cry é o chorar. O cry vai ficar cried, perde o Y e acrescenta IED. Tem também o play. Play, que é jogar, brincar, tocar, né? Pode ser tocar guitarra, play guitarra. Pode ser jogar um jogo de bola, play soccer. Aí o play tem Y, então ele termina, ele perde o Y também. Desculpa, o play, ele não é um caso, uma exceção, ele não perde o Y, ele vai acrescentar ED, played. O decide, que é decidir, né? Quando você está decidindo alguma coisa, vai ficar decided, só acrescenta o D. Hurry, que é quando você está com pressa. Hurry, apressado. O hurry termina em Y, vai perder o Y e acrescenta IED. E outro exemplo também, o step. O step é você, por exemplo, é quando você está, por exemplo, subindo, né? Um step, um degrau. Subir, o step. Aí você dobra o P e fica stepped. Então, esses são alguns exemplos. Vocês viram só verbos regulares, né? O verbo regular, o passado dele é sempre feito acrescentando ED. Verbo regular. O irregular, não. O irregular não tem uma regra. O irregular você muda. Por exemplo, um exemplo é o go é um went no passado. Então mudou completamente, não acrescentou nada, a palavra mudou. Então tem vários verbos irregulares que a gente, nesse caso do irregular, você tem que decorar. Não tem jeito, você tem que decorar você tem que vai fixando com o uso, né? Você fixa qual que é a forma irregular do verbo no passado. Tá bom? Se vocês quiserem deixar algum exemplo nos comentários, podem deixar, fica à vontade. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês consigam entender bem e aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom, que Deus abençoe a todos. Abraço, tchau, tchau.